A ira, cólera, raiva, nosso velho conhecido, não é verdade? A ira é um pecado capital. Mas é interessante, a ira foi criada por Deus. Sim, quando Deus nos fez, nós, pessoas humanas, Ele nos deu a ira de presente. Para quê? Como se fosse um cão de guarda na porta da nossa alma para impedir que o tentador, o demônio e o pecado entre na nossa vida. Por isso, a ira nos foi dada para ser usada contra o demônio e contra o pecado. Agora, o que é que a gente faz? A gente usa a ira contra o irmão. Esse é o grande problema. Nós usamos a ira contra o nosso irmão, contra o pecador. Nós precisamos odiar o pecado, mas amar o irmão. Portanto, a ira é uma virtude de Deus que, dirigida para o lugar errado, termina sendo um pecado capital, um pecado terrível, porque destrói e mata o nosso irmão. Dizem os antigos escritores da igreja que não existe pecado que torne a gente mais semelhante ao diabo do que a ira, porque nós somos quase que como uma serpente voltada para o pecado. Como é que nós podemos nos curar da ira? Bom, primeira coisa, nós precisamos sentir a ira das coisas certas. É verdade. Não é para você ficar quietinho, dizendo assim, eu sou manso e humilde de coração e não sinto nunca ira de nada. Isso não é verdade, não é justo? Jesus, que era o verdadeiro manso e humilde de coração, se sentiu irado no templo, por exemplo, ele pegou chicotes, ele sentiu irado diante do demônio, diante do mal que é o pecado, mas ele jamais se sentiu irado por causa de uma pessoa. Ele acolhia os pecadores, como acolheu Maria Madalena, como acolheu a tantos pecadores, inclusive até Judas foi amado por Jesus até o fim. Jesus odiava o pecado de Judas, odiava o pecado de Maria Madalena, mas jamais odiou Judas e nem Maria Madalena. Então, para ser curado da ira, use a ira no lugar certo. Odeie o seu pecado. Um conselho, tem, por exemplo, salmos. Vários salmos que são salmos irados, que falam contra inimigos, que dizem que os inimigos devem ser espezinhados, massacrados e mortos. Muito bem, esses salmos não devem ser jogados fora. Não, eles são importantes, fazem parte da nossa cura da ira. Você precisa usar esses salmos de maldição, esses salmos terríveis, e usá-los contra o demônio e contra o pecado. Não use contra as pessoas, não use contra pessoas humanas, porque a ira não foi feita para isso. A ira é como um cachorro que Deus colocou na porta da nossa alma e nós precisamos usar no lugar certo. E o lugar certo da ira é contra o diabo, é contra o pecado e não contra o nosso irmão.